Eu não sei qual é a familiaridade que você tem com o livro do Apocalipse, mas o livro do Apocalipse, ele tem lições preciosas para as nossas vidas, lições consoladoras, verdades consoladoras. E uma dessas verdades, ela está no capítulo 14 do livro do Apocalipse, o versículo 6 e o versículo 7, onde a visão de João, ele vai ver ali um anjo pelo meio do céu, e esse anjo está carregando o evangelho eterno para ser pregado a toda nação, tribo, raça, língua, povo, a toda a humanidade. E quando ele vê esse anjo com esse evangelho eterno saindo para pregar a todas as nações, tribo, raça, povo, língua, ele percebe que aquele anjo, ele tem uma mensagem que deve ser anunciada com urgência. E a mensagem que o anjo tem para anunciar para todas as nações, para toda a humanidade, ele vai dizer lá com muita clareza: temam a Deus e lhe deem glória, adorem ao Deus Criador, que criou tudo que existe em cima do céu, embaixo na terra e debaixo da terra, nos mares, nas águas, porque o dia do seu juízo está próximo. Então, existe um evangelho eterno a ser pregado a todas as pessoas, e esse evangelho eterno implica em arrependimento. Arrependam-se. Arrependam-se de quê? De não temer a Deus. Arrependam-se de passarem os poucos dias de vida que vocês têm vivendo para vocês mesmos. Se arrependam de não darem a Deus o temor que é devido a Ele. Se arrependam de gastar o dia de 24 horas que vocês têm com coisas fúteis. Arrependam-se de não temer a Deus. E a verdade é que nós, seres humanos, estamos em uma situação de calamidade. Os filósofos já pensavam sobre isso no passado. Os homens, aqueles que se debruçaram sobre livros para estudar, para pensar, para filosofar, eles já pensavam sobre essas coisas no passado, se perguntando o porquê que tudo existe, o porquê que nós estamos aqui, vai ter um fim tudo isso, ou tudo não passa de um ciclo eterno. Os homens pensaram a respeito da vida, da existência, do cosmos, do sentido de tudo. Os homens pensaram sobre isso. O problema é que eles não chegaram a conclusão nenhuma. Mas nós estamos vendo que a visão de João é sobre uma mensagem eterna, uma verdade absoluta que precisa ser anunciada para todos, sem exceção. E qual o teor, o conteúdo dessa mensagem absoluta que precisa ser pregada? Que Jesus é o Filho de Deus, que Deus enviou seu Filho ao mundo para perdoar aqueles que crescem nele. Mas, se por alguma razão, a obstinação, a contumácia tomar o coração dos homens, se por alguma razão os homens se recusarem ao arrependimento, então preparem-se para beber do cálice da ira de Deus. A mensagem que nós precisamos pregar como igreja, como cristãos, é uma mensagem de arrependimento, que os homens, inclusive nós, precisamos nos arrepender com urgência dos nossos pecados e temer a Deus. Temer a Deus é o princípio da sabedoria, o temor a Deus. Mas quantos de nós temos realmente o temor do Senhor? Quantos de nós? A verdade é que a modernidade, ela ofuscou os nossos sentidos e que muitas vezes nós temos
perdido de vista a percepção da pessoa de Deus, do quanto Ele é terrível. Eu acho que nós estamos enganados a respeito da pessoa de Deus, que nós temos levado Ele na brincadeira, na futilidade. Deus é um Deus terrível, terrível no sentido de quê? De aplicar o seu juízo justo sobre a vida de todo aquele que se nega e permanece na obstinação do seu coração. Deus julgará o mundo com justiça. E nós não podemos perder o nosso tempo dizendo para as pessoas que tudo vai ficar bem na vida delas. Como? Se elas não se arrependerem dos seus pecados. Tudo ficará bem conosco, mas somente quando nós nos arrependermos dos nossos pecados e nos convertermos a Deus, termos o temor que lhe é devido. Quando isso acontecer, então as coisas irão bem na nossa vida. E quando eu digo que irão bem, estou dizendo a nossa alma irá bem, porque ela está segura em Jesus Cristo, o Senhor.